Nos adorar, Pai. Ora la basui de cantrera baracanchone cantora la basui de cantramas. Dera la baracanchone la basui de cantoro la morianda la ma de canchone cantramas. Dera la baracanchone re cantramas suine re cantoro la bas. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Oh, tem liberdade, querido. Vai sentindo a glória de Deus aí sobre a sua vida. Vai sentindo a presença de Deus aí, ó. Fecha os seus olhos, abre o seu coração para Ele. Oh, meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Vai recebendo a glória de Deus sobre a sua vida. Vai recebendo a glória de Deus sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo. Santo, santo, santo és. Glórias a Ti, ó Pai. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo. Levante as suas mãos aos céus, querido. Levante as suas mãos aos céus agora. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Oh, santo, 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 santo és. Oh, glórias, 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 glórias ao Teu santo nome. Glórias ao Teu santo nome. Deixa Deus te encher agora. Deixa Deus te tocar agora. Deixa Deus te tocar, irmão. É isso, você está queimando incenso. Você está queimando incenso a Deus. Você está queimando incenso a Deus. É para Ele. O culto é para Ele hoje. O culto é para Ele. Você veio aqui oferecer a sua adoração a Ele. Oh, Santo, se você não sentia mais a presença de Deus, começa a sentir hoje. Começa a sentir hoje. Começa a sentir hoje. Você não veio assistir o culto, você veio receber dele. Você veio oferecer a Ele. Então ofereça. Seja cheio, seja cheio. Oh, seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. O incenso está subindo. O incenso está subindo. O incenso está subindo. Deixa o incenso subir, deixa o incenso subir. Vai orando, vai adorando, vai falando em línguas estranhas, vai adorando. Você fala em mistérios, fala com Ele. Se você há muito tempo não fala, seja renovado nessa noite. Seja renovado isso, seja renovado isso. Se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo ainda, receba agora, seja cheio. Seja cheio, irmão, seja cheio, irmã. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Oh, a glória de Deus enche o templo. Enche o templo neste lugar. Receba, receba mais da unção. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Deus, oh Deus. Coloca a sua mão sobre o seu coração agora, querido. A Bíblia diz: se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós o encontraremos. Sinta Ele aqui nesta noite, querido. Sinta Ele agora aqui neste momento. Sinta a glória dEle sobre ti. Sinta o Espírito Santo de Deus descendo sobre ti, enchendo a tua vida, enchendo a tua vida, enchendo o teu coração. Diga para Ele hoje, diga: fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Tão bom sentir a presença dEle, não é, irmãos? É tão bom sentir que Ele recebe o nosso culto, a nossa adoração. É tão bom sentir que o incenso está subindo e que a glória está descendo sobre este lugar. A glória está descendo sobre este lugar. Sim. Abra o seu coração neste momento. Abra o seu coração neste momento. Oh, Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, Senhor. Ralamara canchonere cantro lamando ramasu indere canchonere lamas.
A igreja do Senhor nesses dias é a igreja do avivamento, a igreja que recebe o avivamento sobre ti, que recebe a manifestação da glória de Deus, recebe a manifestação da glória de Deus. A igreja do Senhor Jesus é a igreja cheia do óleo, a igreja do Senhor Jesus é a igreja que está preparada, que está incendiada, é a igreja que está cheia da graça, que está cheia da unção. Você que está em casa, querido, adore a Deus aí. Deus está enchendo a tua casa também. Você que está aqui no templo, Deus está enchendo o teu coração. Oh, Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade, é o Senhor quem faz. Queima o teu incenso agora, querido. Queima o teu incenso, ofereça o seu sacrifício. Ofereça o seu sacrifício. Ofereça o seu sacrifício. Ofereça, porque Ele está recebendo. Ele está recebendo. Ele está recebendo. Ele está recebendo. Receba dele. Receba dele. Receba dele. Oh, amado da nossa alma, nós te adoramos, Senhor. Ah, irmãos, quando a gente abre o coração, a gente sente Ele. Ele está aqui, irmãos. A glória dele enche este lugar. A glória dele enche este lugar. Paizinho, é do Senhor que nós precisamos. Paizinho, é do Senhor que nós precisamos. Nós não precisamos de nada mais a não ser da tua presença. Nós não precisamos de nada mais. Eita, irmão, o que Deus está fazendo aqui hoje é tremendo. Receba aí, querido. Deus está tocando em pessoas aqui, renovando ministérios nessa noite. Deus está tocando em pessoas aqui e renovando a sua comunhão com Ele, te chamando para a presença dEle, para o íntimo com Ele neste lugar. Oh, Espírito Santo. Ah, Pai. Ah, Papai. Ah, Papai. Ah, Papai. Ah, Papai. Há uma glória de Deus que inunda este lugar, queridos. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Jesus. Há uma presença maravilhosa aqui nesse ambiente, querido. Obrigado, Jesus. Você pode dar liberdade para Ele agora, querido. Irmão, não tenha pressa não, dá liberdade para Ele. Você que está aí na sua casa também, dá liberdade para Ele. Ó a glória enchendo, ó a glória enchendo. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Porque dele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. A Ele a honra, a glória, a adoração. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Ele, que Ele é digno de honra e glória. Aleluia! 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 Glória a Deus! Te amamos, Paizinho, te amamos. Te amamos, Paizinho. O Senhor é tudo que nós queremos. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nós temos sede de Ti, Paizinho. Aleluias. Aleluias. Glórias a Ti, Jesus. Podemos assentar, queridos, por um instante no seu lugar. Tão bom, irmãos, quando a gente tem liberdade para adorar a Deus. Às vezes a gente na correria, na performance do culto, a gente acaba vindo para a igreja cantando, orando, lendo a Bíblia, ouvindo, recebendo a oração e indo embora. Mas o que Deus quer, irmão, é muito mais do que isso. Deus quer de nós uma vida, mais do que uma vida religiosa, mas uma vida de intimidade com Ele.
Então, esse momento, irmão, é o momento de você realmente se abrir, é o momento de você se entregar. É o momento da gente se encher de Deus. Lá fora, os problemas são tantos, as lutas que enfrentamos são tantas, que quando a gente vem para a presença de Deus, irmão, a gente tem que descarregar tudo. Como Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse momento, irmão, é o momento da gente liberar tudo que está dentro de nós, da gente sentir Deus, da gente, mergulhar no rio, da gente se encher dele. Maravilha que você está aqui hoje, irmão. Eu estou feliz em ver você aqui hoje, para que você e eu, para que nós, juntamente com todas as pessoas que assistiram, que estão assistindo, que vão assistir este culto gravado, que a glória de Deus possa encher o ambiente aonde este culto, aonde essa adoração está sendo feita. Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor e vamos meditar nela nesse momento. Romanos capítulo 5, verso 12, você vai manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos meditando nesses textos a seguir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós vemos nesse texto, e mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, que o apóstolo Paulo está afirmando, dizendo: assim como por um só homem entrou o pecado. Irmãos, a humanidade, ela recebeu a herança do pecado. O pecado entrou no mundo através de um só homem. Nós cremos, irmãos, na Bíblia, e nós cremos no criacionismo, que tudo foi criado por Deus. Nós cremos que Deus do nada criou todas as coisas. Como diz no livro de Gênesis, que o Senhor foi dizendo: haja, e foi acontecendo, foi se formando. Nós cremos, queridos, que Deus também nos criou o primeiro homem do pó da terra. É isso que nós cremos. O mundo pode tentar ensinar outras teorias. O mundo pode ensinar o evolucionismo, o mundo pode tentar ensinar a visão de que tudo se evoluiu. Mas nós cremos no criacionismo, que tudo foi criado por Deus, do nada, Deus criou e Deus fez existir. Quando o apóstolo Paulo diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, ele está afirmando que Adão, como o primeiro homem, ele permitiu que o pecado entrasse no mundo, e esse pecado trouxe uma consequência, segundo ele, dizendo que pelo pecado veio a morte. E ele diz depois: assim também a morte passou a toda a humanidade. Então, quando o homem, ele permite que o pecado entre no mundo, ele então deixa uma herança para todos nós, e essa herança é a morte, o apóstolo Paulo está dizendo. E assim a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Não é porque a pessoa praticou algo, não é porque a pessoa é uma pessoa má, é porque a herança de Adão, ela trouxe sobre nós o pecado. Isso é fato, irmãos. Não tem como fugirmos disso. Não tem como a gente tentar se enganar quanto a isso. Isso é um fato. E aí no versículo 13 diz: porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entenda aqui, que ele está dizendo que antes de a Bíblia ser escrita, antes da lei ser escrita, nós sabemos que a história começa com Adão e Eva sendo criados por Deus, formados por Deus. E então a Bíblia diz que eles, após a queda, são tirados do jardim,
E eles, nessa queda, eles continuam multiplicando, crescendo, povoando a terra. Nós vemos depois que os seus filhos, Caim e Abel, os seus filhos, o irmão Caim mata Abel e a geração vai se corrompendo. Uma parte dessa geração vai se corrompendo, mas há uma parte ainda que Deus ainda acredita nessa geração e Deus vai levantando pessoas. Depois da queda, Deus levanta Noé. E Deus então chama Noé para ser um homem que iria construir uma arca, e essa arca então iria salvar a família de Noé, para que Deus começasse uma nova história. Deus ainda insistindo com o ser humano, Deus ainda criando planos para o ser humano, porque o verdadeiro plano já estava formado, que Jesus viria, mas Deus estava preparando a humanidade para esse plano. E a Bíblia diz então que veio o dilúvio. E hoje o Senhor diz na sua palavra também que assim como nos dias de Noé, onde ninguém acreditava no dilúvio, assim também será nos nossos dias, em que ninguém acredita na palavra de Deus. Mas nós passamos então o período de Noé. Noé sai da arca, ele então volta a povoar a terra, e a Bíblia diz que Deus vai insistindo com a humanidade. Deus levanta Abraão com a promessa de que dele faria uma grande nação. E essa nação foi realmente formada por Abraão, e ele então forma a nação de Israel, porque ele tem o seu filho Isaque, depois Isaque tem o seu filho Jacó, Jacó tem os seus 12 filhos, e então se forma uma nação de Israel. E então chega o período de Cristo, em que Cristo vem como judeu, em que Cristo vem para cumprir as promessas, mas aqui está retratando o período em que o homem estava recebendo essa herança, porque até Cristo vir, a herança que está sobre o homem é a herança do pecado, é a herança da morte. Aí no versículo 13 ele diz, porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo, ou seja, o pecado não surgiu quando Moisés escreveu a Bíblia, ou Moisés escreveu o Pentateuco, ou quando Moisés escreveu a lei para o povo. O pecado já havia já o pecado de assassinato, porque Caim mata Abel. Nós vemos as gerações se corrompendo, só que até então eles não sabiam muito bem o que era certo e o que era errado, ou pelo menos eles não tinham uma noção clara do que Deus tinha para eles, mas o pecado já existia. O pecado estava por causa da queda, o pecado estava em toda a humanidade por causa da queda de Adão e Eva. Mas a Bíblia diz que quando estabelece a lei aponta onde estavam os erros. Agora as pessoas sabiam que se matasse era pecado, que se roubasse era pecado, que se mentisse era pecado. Então as pessoas começam a aprender agora sobre os mandamentos, e as pessoas começam a identificar o que era de errado. Então a lei começa a identificar o pecado. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, antes da lei já havia pecado, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Sabe o que isso nos traz para os nossos dias, querido? É que as pessoas pensam que se não se tornarem crentes, está tudo bem viver do jeito que elas entenderem. Porque elas pensam assim, eu só não posso ir para a igreja e continuar pecando. As pessoas pensam que elas podem fazer o que elas quiserem, elas só não podem ser crentes e fazer o que elas querem. As pessoas pensam que se elas estão no mundo, elas não estão em pecado. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Todos pecaram. Então, as pessoas, elas têm até medo de conhecer a Deus, elas têm até medo de se entregar a Deus, porque elas dizem, se eu passar a ser crente, se eu passar a ser cristão, eu então vou entender o que é errado e o que é certo, então eu não posso ser crente, eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo, isso não é para mim, e elas acham que só não pode estar dentro da igreja e praticar coisas erradas. Mas na verdade, elas já estão praticando tudo de errado, estão no pecado, estão com a consequência da morte, e elas só serão livres dessa consequência por um meio. Então, às vezes a pessoa ela acha que por ela não conhecer, ela não vai ser julgada.
Ela acha que porque ela não conhece, ela não vai ser julgada. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que todos pecaram. A lei, a Bíblia, só mostra para a gente aonde a gente está pecando, mas o pecado já está sobre a humanidade. Não tem como fugir dessa realidade. Você que está nos assistindo, não tem como fugir dessa realidade. A desobediência de Adão nos atingiu. A desobediência de Adão atingiu você que está em casa. Atingiu você que ainda não é cristão, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Atingiu você. E qual que é a consequência? É a morte. Então é claro, irmãos, que essa consequência, essa herança, ela está sobre toda a humanidade que não se entrega a Cristo. Mas vamos falar desse se entregar a Cristo mais para frente um pouquinho, porque diz assim no versículo 14: no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, de Adão a Moisés, preste atenção, de Adão a Moisés teve um período em que não tinha Bíblia. Não tinha lei, não tinha regras. De Adão a Moisés, porque quem que escreveu Gênesis? Quem que escreveu Gênesis? Quem que se arrisca? Quem? Moisés. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Mas espera aí, pastor, está havendo uma confusão na minha mente agora. Se Moisés escreveu Gênesis, mas Moisés já era depois de Abraão. Moisés veio para tirar o povo, eram os filhos de Abraão que estavam no Egito, porque José levou eles para o Egito no tempo, lembra do tempo da seca? Lembra do tempo das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que José é vendido pelos seus irmãos como escravo, ele chega a ser o governador do Egito, então ele leva o povo dele para a família dele, que era apenas uma família, ele leva a família para o Egito, e depois essa família fica por um período de 400 anos no Egito, eles crescem, eles se formam uma grande nação, e agora Moisés é encarregado para tirar esse povo do Egito. Então Moisés escreve Gênesis, Moisés escreve o que Deus tinha feito no início, e ele já estava muito tempo depois do início. Mas mesmo antes, está falando de Adão até Moisés, até ser escrito Gênesis, até ser escrito Êxodo, até ser escrito Levítico, Números, Deuteronômio, até conhecer-se sobre aquilo que Deus tinha estabelecido, que Deus tinha feito em toda a história, havia pecado no mundo. Ou seja, porque o pecado não é só porque tem uma Bíblia, o pecado não é só porque você conhece e sabe que não pode fazer, o pecado está instalado no ser humano, na humanidade, por causa da queda de Adão. E aí ele está dizendo assim, o pecado reinou. O que é o pecado reinar? O que um rei ele tem? O rei ele tem autonomia, o rei ele tem autoridade, o rei tem o domínio. Então se está dizendo que o pecado reinou, isso significa dizer que a pessoa que está entregue no mundo, está vivendo os seus desejos, os seus prazeres da forma como quer, ela está sendo dominada pelo pecado. O pecado reinou em toda a história, na vida daqueles que ainda estão debaixo da desobediência. Então o pecado ele reina na vida daqueles que se acham livres. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu sou livre, eu não quero saber de crente, porque religião do não pode isso, não pode aquilo, eu não quero saber desse negócio, não. Essas pessoas na verdade estão sendo dominadas, o pecado está reinando sobre elas. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, de Adão a Moisés, ou seja, antes dessa pessoa conhecer a Bíblia, ela já está em pecado. Porque o que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é permanecer na desobediência. Pecado é errar o alvo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, meu alvo está bem definido. Eu deixo para trás as coisas que ficaram e eu prossigo rumo ao alvo. Quem que é o alvo? Cristo. Então se nós entendemos que a humanidade está em pecado, a humanidade está debaixo da desobediência, o pecado está reinando, o pecado, a carne reina. E aí ele continua dizendo assim, aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, eles estão sobre esse reino do pecado, ao qual prefigurava aquele que havia de vir.
E aí o versículo 15 vai falar sobre a transformação pela graça. E hoje, se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu daria graça ou desgraça. Quando a gente fala em desgraça, a gente diz assim, mas isso é um xingamento. Desgraça é estar xingando, não pode falar isso, mas desgraça é uma pessoa que está fora da graça. É uma pessoa que está debaixo da maldição, porque a graça é o quê? É uma dádiva. A graça é um favor imerecido. E o que é desgraça? É a infelicidade, é a miséria, é a condenação. Então aqui, agora a partir do versículo 15, a Bíblia vai falar sobre a obra da graça. E aí diz assim no versículo 15, preste atenção na sua Bíblia aí. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Qual que foi a ofensa? O pecado de Adão. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, que foi Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, quem que é esse homem? Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha o versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Versículo 17, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A obra da graça te salvou, irmão. Você pode dizer um aleluia? A obra da graça te salvou. Sabe quando você nem conhecia Jesus, você já estava condenado. Sabe quando você nem conhecia a Bíblia, você já estava condenado. A Bíblia é clara, o homem está sujeito a morrer só uma vez. Irmão, não tem negócio de morte, morre lá, depois ressurge para poder melhorar. Não tem esse negócio do camarada morre e fica um período sofrendo lá para poder pagar os seus pecados, depois vai direto para o céu. O que seria a obra da cruz se houvesse esse lugar? Não há, irmão, nenhum lugar depois que morre. A Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer só uma vez, e depois disso, o julgamento, estar diante de Deus. Morreu diante de Deus. O pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu. Então a obra da graça, qual que é a função da obra da graça? É porque a ofensa de Adão nos atingiu, nós somos filhos de Adão. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Adão estava no paraíso, levou a humanidade ao deserto. Cristo veio para o deserto para levar a humanidade de volta ao paraíso. Essa obra, irmão, é a obra da graça. Todos nós precisamos entrar nessa graça. Aí está dizendo, se pela ofensa de um só homem que foi Adão, veio o pecado sobre toda a humanidade, então, irmão, por causa de um só homem, que foi justo, que não errou, que não pecou, foi tentado em tudo, mas contudo não pecou, ele pegou a ofensa de muitos, mas ele trouxe a justificação pelo seu sacrifício. Essa é a obra da graça. Todos nós precisamos entrar na graça. Todos nós. Você que está assistindo, você precisa entrar nessa graça. A obra da graça está à disposição até que a porta da arca se feche. Por isso que a Bíblia diz que como nos nossos dias, os dias do Filho do Homem, que é os dias da volta de Cristo, será como nos dias de Noé. Por quê? Enquanto Noé estava lá trabalhando, fazendo a arca, se preparando e dizendo que ia vir chuva, as pessoas riam dele, as pessoas não estavam nem aí, uns casavam, davam-se em casamento, vivendo uma vida normal, achando que não ia vir o dilúvio, mas daqui a pouco a Bíblia diz que a porta da arca Deus fechou, e quando Deus fechou a porta da arca, imagina o desespero daquelas pessoas.
Imagina o desespero, irmão. A água subindo. Era um dilúvio. Chuva. E você imagina, irmão, aquelas águas explodindo tudo, vindo águas de todos os lados, e aquelas pessoas tentando entrar naquela arca, mas não podia mais. Por quê? Porque já havia fechado a porta. Assim é nos nossos dias. A graça está a porta da graça está aberta para você, a porta da graça está aberta para nós, mas nós precisamos estar na graça, porque o apóstolo Paulo está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você só precisa da graça. Pastor, eu preciso ser perfeito? Não, você precisa da graça, porque você é imperfeito, é pecador e digno de misericórdia, mas a graça te alcançou. A graça me alcançou, irmão. Do jeito que você é, a graça está te alcançando. Você que precisa de Cristo hoje, a graça está te alcançando. Mas você precisa entrar para dentro da arca. A graça é a arca. A graça é o lugar onde você está protegido. A graça é o lugar onde você está salvo da ofensa. Porque agora você não está debaixo da ofensa de um homem. Agora na graça você está debaixo da justificação de um só homem. E o versículo 18 diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse versículo é a chave, irmão. Preste atenção aqui, que isso é muito interessante. Aqui está o segredo de você entrar na graça. Como saber se eu estou na graça ou não? Como saber se eu estou fazendo parte da graça ou não? Pastor, como eu saber se eu estou salvo ou não? Há uma pergunta que às vezes fica na nossa mente: como saber se eu sou salvo, pastor? A resposta é que você precisa estar na graça. Mas então, como que eu sei se eu estou debaixo dessa graça? Se eu estou salvo pela graça? É simples, irmão. Por que que o ser humano perdeu a graça? Por que que o ser humano perdeu a presença de Deus? Por que que o ser humano perdeu o paraíso? O texto é claro, está dizendo: pela desobediência de um só. Sabe o que fez o homem cair? A desobediência. Sabe o que fez o homem ser condenado à morte? A desobediência. Não foi porque ele comeu a fruta, a maçã. Alguns falam que é maçã. A Bíblia não fala, irmão, que fruto que é. A Bíblia fala que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E que havia uma outra árvore, que era a árvore da vida. Essa árvore, Apocalipse diz que ainda está lá, está à nossa espera. Nós vamos nos alimentar dela depois que nós formos para o Pai. Nós vamos viver eternamente, irmão. Olha só que maravilhoso. Mas por que que o ser humano caiu? Por que que Adão caiu? Por que que ele foi destituído da graça de Deus? Por causa da desobediência. Foi porque Deus falou para ele: olha, não faça, e ele fez. Foi porque Deus disse assim: ó, você pode fazer tudo aqui, pode comer os frutos de todas essas árvores, mas daquela árvore lá que está no meio do jardim, não coma. Por que que o ser humano sempre quer fazer aquilo que é proibido? Por que que o ser humano sempre quer fazer aquilo que não pode? E assim foi a queda de Adão, pela desobediência, por fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse, porque traria sobre ele condenação. Então a desobediência nos levou à destruição, à morte, à condenação. E o que nos leva para a graça? A obediência. Aqui está o segredo, meu irmão. Sabe o que é um indicativo de se você está na graça ou não?
A sua obediência. A sua obediência. Porque está dizendo, pela desobediência de Adão, todos foram condenados, pela obediência de um só. Obediência de quem? De Jesus, de Cristo, em morrer na cruz, em fazer aquilo que o Pai tinha programado para ele. Ele obedeceu, e por causa da sua obediência nós fomos resgatados. Então como que eu faço parte da graça? Não é quando eu sou perfeito, não é quando eu não erro, não é quando eu não caio, mas é quando eu sou obediente, quando eu estou submisso à vontade de Deus, quando eu me coloco como ovelha, quando eu me coloco na condição de filho, de obediente ao Senhor. Aí então eu faço parte dessa graça. Se a gente olhar, irmão, para os pecados que houve na Bíblia, dos grandes homens de Deus, nós vamos olhar para Abraão. Abraão pecou, irmão, pecou. Nós vamos olhar para Davi. Davi pecou muito mais do que Saul. E Saul foi reprovado por Deus, e Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus. Sabe qual é a diferença? Não é o pecado, não é o erro, não é a falha que às vezes acontece, mas é a sua obediência a Deus, é o seu desejo de ser restaurado, é a sua vontade de servir a Deus, é o seu desejo de se submeter à vontade de Deus, porque isso, irmão, é o que Deus espera de todos nós, que nós venhamos alcançar a graça pela obediência. Então, se você é obediente, irmão, se você é obediente, você está debaixo da graça. Aí eu quero encerrar lendo versículo 20 e versículo 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa. A lei veio para que aumentasse a ofensa, ou seja, para que a ofensa fosse descoberta. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você está debaixo da graça, irmão, o que te espera é a vida eterna. O que te espera é a salvação eterna, e essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz, é a mensagem da graça de Deus sobre todos nós. Nós fomos alcançados, fomos libertos, fomos salvos. Se você é uma ovelha, pode ficar tranquilo, ovelha. Se você é obediente ao seu pastor, ao pastor da sua alma, a Jesus, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que a graça te alcançou, e nós vamos morar eternamente com Deus. Nós vamos voltar ao paraíso, nós vamos estar aonde Adão estava quando caiu, nós vamos estar diante de Deus, e nós vamos vê-lo face a face. Essa é a promessa de Deus para nós. Por isso, você que ainda não recebeu essa graça, você pode recebê-la hoje. Você que nunca aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, talvez aqui na igreja todos tenham feito isso. Se não fez, é uma oportunidade. Mas se você que está em casa, se eu pregar para uma alma que hoje essa alma disser: eu preciso estar na obediência, eu preciso estar na graça, eu preciso me render a essa graça, irmão, uma alma tem muito valor para Deus. Uma alma tem muito valor para Deus. Então você que está aqui hoje: pastor, eu estou falhando, estou errando. Irmão, você precisa entender que a graça de Deus, ela te liberta desse pecado. A graça de Deus, ela superabundou. Depois você vai ver que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim: se a graça é tão grande assim, nós continuaremos pecando para que a graça seja maior ainda? Ele disse: não, porque você que já está salvo, rejeitou o pecado, você não vive mais no pecado, porque agora você vive na graça, você vive na proteção, na presença de Deus, na presença do amado. Não troque essa graça por nada, irmão. O crente que se desvia, ele se tornou um crente sem graça, ou um crente desgraçado, sem graça.
Mas você que está firme com o Senhor, você está na graça. Está debaixo dessa graça, irmão. Eu gostaria de orar com você, e que nós vamos orar hoje por salvação de almas. Vamos colocar de pé? Por isso que é tão importante, irmãos, a gente ganhar almas para Jesus. Por isso que é tão importante a gente evangelizar as pessoas. Eu estou aqui hoje pregando sobre algo que os crentes já sabem de cor. Você talvez é crente na igreja, eu já sei disso de cor. Aleluia, irmão. Não é para você que eu estou pregando. Mas talvez a gente sabe tanto que a gente perde a humildade de ser obediente. E aí a gente sai fora da graça. Sabe o perigo, irmão, da gente saber muito ou achar que sabe muito? É a gente se tornar autossuficiente. Porque o dia que a gente achar que já sabe de tudo, que a gente sentar na cadeira para ouvir uma palavra e a gente ficar levantando críticas e preconceitos na mente, eu perdi a humildade, perdi a obediência e perdi a graça. Então hoje, talvez você já ouviu essa mensagem é tão simples, é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que eu ouvi há 20 anos atrás. Mas é a mensagem que me salvou. É a mensagem que salvou a minha família. É a mensagem que eu tenho pregado há mais de 14 anos, quase 15 anos. Muito mais, porque já na minha juventude já preguei essa mensagem. Mas hoje o Senhor está nos despertando para a gente entender que há uma graça, há um lugar que a gente precisa estar preparado e estar junto nesse lugar. A gente não pode sair desse lugar. Há um lugar em Deus, irmão, há um lugar de descanso, há um lugar de paz, há um lugar, esse lugar chama-se a graça de Deus. Você não pode sair da graça. Você não pode se tornar um crente sem graça. Hoje você vai sair daqui com essa palavra. Você não pode se tornar um crente sem graça, porque você é um crente cheio da graça. Você é um crente que participa da graça, que superabundou sobre ti. Mesmo você que era um pecador, uma pessoa que fazia mal para as outras, a graça veio e te cobriu, te encheu. Então eu quero que você ore nesse momento por alguém que não conhece a Jesus ainda. Se você que está aqui conhece a Jesus, mas você precisa se reconciliar, eu quero que você faça isso agora, se reconcilie agora. Nós não vamos chamar aqui à frente porque a gente está com essa dificuldade de limitação de espaço, mas eu quero que você faça a sua oração aí, se reconciliando agora. Você que nunca aceitou a Jesus, eu quero que você faça uma oração aceitando a Jesus e recebendo essa graça sobre ti. É simples, pastor, é assim, é só fazer uma oração e já recebe? Irmão. É simples, é só você entrar na graça. E como que eu entro na graça? Decidindo ser obediente. A desobediência de Adão me trouxe condenação, a obediência de Cristo me traz salvação, e eu preciso entrar na obediência, eu preciso ser obediente. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. É simples, irmão. Desobediência gera maldição, obediência gera bênção. Então entra na bênção hoje, entra na bênção. As bênçãos te seguirão e te alcançarão. Eu quero que você ore aí por você ou por alguém que não conhece a Cristo ainda. Você vai lembrar dessa pessoa agora. Há um lugar, há uma música da Heloísa Rosa que diz assim: há um lugar de descanso em ti. E nós vamos orar com esta canção agora. Mas eu quero que você, nesse momento, que você fale com Deus aí. Coloque diante de Deus alguém que você precisa evangelizar. Se você é essa pessoa que precisa voltar para a graça, se você é essa pessoa que precisa voltar para a presença de Deus, volte. Se você é essa pessoa que precisa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aceite. Se você precisa que a sua família seja alcançada, ore agora por ela. Ore por alguém que você precisa que essa pessoa aceite a Jesus.
Você está nesse lugar da graça de Deus. Você está nesse lugar da presença de Deus. Então você que está nesse lugar de salvação, de amor, de perdão, a sua missão é trazer gente para esse lugar. A sua missão é trazer gente para esse lugar. Oh Deus, nós fomos libertos do pecado. Nós fomos libertos da condenação, mas nós queremos ser agentes de milagre na vida de outras pessoas. Nós queremos ser agentes de transformação, de salvação na vida de outras pessoas. Nós queremos, Pai, que a nossa vida possa influenciar outros. Nós queremos, Pai, que a nossa vida, nós que somos cheios de graça, nós possamos, meu Deus, transbordar a graça do Senhor sobre outros. Ore, querido, coloque a sua família diante de Deus. Hoje é a noite de você orar pelos seus familiares. Hoje é a noite de você orar por aqueles que não conhecem Jesus, seus vizinhos, seus parentes. Hoje é a noite de você buscar a Deus por alguém que não está na graça. Alguém que precisa conhecer a Cristo, precisa se obedecer a Cristo, se submeter à vontade de Deus. Você que está aqui, você que está na sua casa, se você precisa fazer uma aliança com Deus, se você precisa decidir por Cristo hoje, decida, volte para Cristo hoje. Volte para Cristo hoje, aceite a Jesus hoje. Você que está em casa, se você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, escreva aí na mensagem: eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador. Nós vamos orar pela sua vida também. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, escreva aí: eu volto para a presença de Deus hoje. Eu te peço que perdoe. Escreva a sua oração a Deus aí nos comentários. Nós vamos orar pela sua vida também. Mas hoje Deus está te chamando para a graça. Hoje Deus está te chamando para a arca. Hoje Deus está te chamando para esse lugar do Senhor. Hoje Deus está te chamando você para esse lugar na presença dEle. Deus está chamando você para essa intimidade com Ele. Deus, ajuda esta igreja para se despertar. A igreja a se despertar para a graça e para, meu Deus, essa dispensação, esse momento que estamos vivendo da graça. Esse momento vai se encerrar. Esse momento vai terminar, vai ter um fim. E nós precisamos, enquanto esse momento não se acaba, enquanto esse momento não se encerra, nós precisamos evangelizar, precisamos levar pessoas a Cristo, precisamos salvar vidas, precisamos salvar almas. Pessoas que estão nos assistindo hoje, Pai, estão entregando as suas vidas ao Senhor. Pessoas que estão aqui no templo, estão voltando para os caminhos do Senhor. Meu Deus, obrigado por Tua graça, Pai. Obrigado por Tua presença. Obrigado por Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela graça que nos salvou. Obrigado por esse lugar. Que essa igreja possa ser frutífera. Que essa igreja venha ganhar almas para o Senhor. Que essa igreja venha evangelizar. Que essa igreja venha frutificar. Oh Deus, queremos gerar vidas, gerar almas, filhos espirituais. Queremos gerar vidas, Senhor. Queremos gerar discípulos, Senhor. Dá-nos esta graça. Nós oramos pelas pessoas que nós queremos salvar. Não nós, mas pela graça que nos salvou. Nós queremos que nós sejamos agentes de milagres na vida delas. Agentes de salvação na vida delas. Porque o Senhor nos salvou. O Senhor as salvou. Nós declaramos isso. Obrigado, Jesus. Obrigado pela graça. Obrigado pela graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos. Você pode aplaudir a Jesus por esta palavra, pela graça que foi dada na cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Essa palavra faz sentido para aqueles que querem fazer parte da obediência. A obediência que nos salvou. Glória a Deus. A partir desse momento, querido, que a gente entrega a nossa vida para Cristo,
a gente passa a viver uma nova experiência com Deus, uma nova experiência de intimidade, sabe? O que nos faz assim ter convicção da presença de Deus é a nossa intimidade com Ele. É a nossa intimidade. Ninguém pode falar para nós que Deus não existe, irmãos. Porque a gente fala com Ele, a gente sente Ele. Hoje nós estamos sentindo Ele aqui, ó, nesse ambiente. Ninguém pode falar para nós que Deus não existe, irmão. Sabe, tem jovens que às vezes vai para a faculdade e se desviam. Mas sabe o que? O meu ponto de vista sobre isso, são pessoas que não tiveram experiência verdadeira com Deus. Porque quem tem experiência verdadeira com Deus, irmão, nada faz a gente mudar a nossa visão sobre Ele. Nada. Porque a gente sabe que Ele existe. Ele já falou comigo, irmão. Ele fala comigo todos os dias. Eu sinto Ele falar comigo. Eu ouço a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus. Então ninguém pode falar para mim, Deus não existe. Né? É aqueles que fazem parte da obediência, da graça. A gente ouve Deus falar com a gente sente Deus. A gente sabe que Deus é real. E é isso que importa. Salvação, vida eterna, e glória a Deus e aleluia. Só isso, irmão. Amém? Louvado seja Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a viver um novo nível, uma nova história. Você passa a não depender de nada a não ser de Deus. Você passa a ter uma visão diferente da vida. Você passa a ter um sentido para a vida, irmão. Isso é maravilhoso. Você que está nos assistindo, quando eu me converti, eu comecei a entender o sentido da minha vida. Eu não sabia para que existir. Quantas pessoas no mundo estão nesse momento agora dizendo, eu não sei para que eu existo. Eu não sei para que serve a vida. São pessoas que estão perdidas. E eu estive assim um dia. Se você está assistindo e estava assim, hoje é a noite da mudança da tua vida. É a mudança da tua história. Eu me lembro quando eu cheguei, irmão, na presença de Deus. Eu entreguei, disse sim para Jesus. Me batizei. Irmão, eu já comecei a ter interesse em Deus, em conhecer Deus. Eu já ia para a oração, eu já ia para o meu quarto, eu já começava a ler a Bíblia, e eu sentia algo diferente. E meu Deus, quantas experiências com Deus que eu tenho tido. Isso é a graça. Isso para quem quer estar debaixo da obediência. Amém? Então ninguém pode dizer para você que Deus não existe, que Deus está morto, porque Deus está vivo, irmão. Jesus vive e reina, e Ele está aqui hoje, porque Ele disse assim, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Ele está aqui hoje. Amém? Aleluia. É isso, irmão. Você jovem, se abra para Deus. Homem, mulher, se abra para Deus. A gente só vai ser feliz, irmão, quando a gente for completo em Deus. Não espere ser feliz sendo completo em outra pessoa. Não espere ser feliz quando você ficar rico. Não espere ser feliz dependendo de qualquer coisa. Seja completo em Deus. E todas as demais coisas, elas só virão para te acrescentar. Serão acrescentadas. Amém? É assim que um crente vive, é assim que um cristão vive. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Eu louvo a Deus porque aqui nós temos uma igreja que conhece a Jesus. Eu creio, irmão, que você conhece a Jesus. Sabe, a experiência que a gente tem aqui nessa igreja é que não é uma igreja mimada. Sabe aqueles filhos mimados que se o pastor não visita, se o pai não dá, se o pai não faz, ele fica emburrado? Aqui nós não temos isso, irmão. Uma igreja que serve a Jesus, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Serve a Jesus de forma madura e íntegra. A gente está em oração pelos irmãos sempre, mas os irmãos passam por lutas dificílimas. A gente vê as lutas que os irmãos passam e os irmãos estão firmes. Às vezes até falta um culto, falta outro, a gente já fica meio preocupado, mas vem firme com Jesus. Isso, irmão, é uma igreja que sabe o que está fazendo aqui.
Não é uma igreja que tem que ficar adulando. Ô, irmãozinho, por que você não veio? Por que você não está triste? Não, irmão. A gente chega para dizer, irmão, conta comigo, estamos juntos, vamos orar. Mas os irmãos não dependem do pastor. Essa é a verdade, irmão. Você não depende de mim para servir a Deus. E eu louvo a Deus, porque é isso que eu tenho batalhado nesses 10 anos aqui, para levantar uma igreja que não dependa de mim, mas dependa de Deus. Somente de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, querido. Nós não temos crente aqui emburrado, não, e crente mimado. Nós temos pessoas salvas, e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu queria que você desse uma salva de palmas pela sua vida. Eu sou muito abençoado por pastorear uma igreja assim. Louvado seja Deus. Amém? Nós queremos aqui também deixar aqui o registro aqui de uns irmãos que deixaram o comentário: Conceição Jara, a Ana, o Hélio, a Michel, a Vanderleia Santos, o Emerson Nunes e o José Aparecido. Glória a Deus. Deus abençoe a vida desses irmãos que deixaram um comentário. E aqui pedidos de oração. A Ana pede oração para restaurar sua vida, para destravar sua vida. Muita luta e nunca acaba. Irmã, em nome de Jesus, coloque em prática o que você está ouvindo aqui. Coloque em prática a palavra de Deus. Abra sua boca para profetizar. Eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar. Deus está falando. Você está ouvindo, coloque em prática e você vai ver que você não precisa ser uma vencedora, você já é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra. Mas nós vamos orar pela vida da Ana, que sempre está aqui nos acompanhando, que Deus possa honrar e abençoar a sua vida, e já está abençoando, eu tenho certeza. O Hélio Raulino também orar pelo seu casamento, que vai acontecer em junho. Vamos orar em nome de Jesus, irmão Hélio. O Michel Vilhalva, oração pela mãe Marlene e família. Amém, vamos orar. E a Conceição Jara pede pelo seu cunhado Marcelo Maldonado, que o Senhor restaure sua saúde. Oração pela nora Andréia Azevedo. Amém, irmã. Que sua diabetes, que em nome de Jesus não é sua, nós declaramos isso, né? Não se altere e que Jesus dê a cura a ela, amém? Que sua gestação seja tranquila, amém? Glória a Deus, vamos orar pela irmã, em nome de Jesus. Irmã Andréia está debaixo de oração e nós cremos assim que Deus está cuidando dela, viu, irmã Conceição? Nós vamos orar. Vamos colocar de pé mais um pouquinho para a gente orar por essas pessoas. Os irmãos já sentaram bastante, né? Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, querido, como quem crê que Jesus está aqui. Jesus está aqui. A Bíblia diz: se nós orarmos e concordarmos, na terra será ligado nos céus. O que nós declararmos, nós vamos declarar a cura, a bênção, o milagre sobre essas pessoas. Deus, alcança, Pai, a vida da Ana. Deus, que pede oração, Pai, para que o Senhor venha destravar sua vida. A palavra está sendo liberada e esta palavra é uma palavra que destrava. E eu declaro sobre ela a unção do Teu Espírito, a libertação. Que o Senhor venha abrir a sua visão, Pai, e que ela venha colocar em prática tudo o que está aprendendo, que está recebendo. Eu oro, meu Deus, abençoando a sua vida. Também oro pela vida do Hélio Raulino, Senhor, eu te peço sobre ele, que tudo, Pai, que o Senhor tem para a sua vida aconteça. Pai, que o Senhor venha direcioná-lo, Pai, em tudo que o Senhor tem para ele. E que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida. Eu oro, meu Deus, pela vida, Pai, do Michel Vilhalva, que pede oração, Senhor, pela mãe Marlene, família, que o Senhor esteja alcançando a sua mãe, sua família, com a bênção do Senhor. Eu oro também, Senhor, pela vida da irmã Conceição Jara, que está sempre nos assistindo, que pede oração também pelo seu cunhado, Senhor, Marcelo Maldonado. Alcança ele, Pai, que o Senhor restaure a sua saúde. E eu oro também, Senhor, pela vida da irmã Andréia, Pai, que o Senhor, meu Deus, venha libertá-la, Pai, de todo diabetes, de todo mal.
Senhor, que o Senhor venha, Pai, curar completamente a sua saúde e a sua gestação seja tranquila, seja abençoada para a tua glória. Nós oramos e abençoamos estas vidas, Senhor, e toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Podemos assentar. Os irmãos que estão em casa, só mais um recado. Nós teremos aqui na igreja, em junho, mês que vem, o nosso encontro de casais. Você que é casado, é a oportunidade de investir no seu casamento. Dia 26 de junho, nós teremos nosso encontro de casais aqui. Teremos a presença do pastor Alessandro de Dourados. Vai ser uma bênção ministrar a palavra. E é isso aí. Então, jantar para casais. Os irmãos invistam no seu relacionamento. Essa é a oportunidade. Em nome de Jesus. Então, quem está em casa pode fazer sua inscrição pelos telefones aí que você tem aí na página, pelo telefone que vai ser aí também compartilhado o convite aí na página também. Você pode encontrar e fazer a sua inscrição, tá? Cultos, domingo, às 19 horas, quarta-feira, às 19h30, horário MS. Deus abençoe a sua vida e até o próximo culto, em nome de Jesus.